Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é um dia especial, nós vamos finalizar o livro de Apocalipse. Vamos lá, vamos começar? Vamos lá, bom dia. Bom dia, meu povo. Apocalipse 22. O Apocalipse 22, ele é dividido em duas partes. Lembre-se, agora a gente só está falando da parte de Deus. A gente só fala de onde Jesus está, onde Deus está e onde a igreja está. Não existe mais a divisão entre a igreja, existe agora o povo de Deus. Desde ontem a gente só tem falado do povo de Deus. E aí hoje o texto do Apocalipse 22, que é o fim de tudo isso, o último capítulo, ele fala sobre o rio da vida e Jesus vem em breve. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá? Vamos começar? Apocalipse 22, o rio da vida. Então, o anjo me mostrou o rio da água, da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes ao ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição humana. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade dos seus servos, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus ilumina e eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Jesus vem em breve. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu essas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés dos anjos, que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele a palavra da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu a retribuirei a cada um conforme o que faz. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Feliz aquele que lava suas vestes e assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e os que amam a praticar mentiras. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente à igreja. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e resplandecente a estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos que ouvirem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa
que são descritas nesse livro. Aquele que dá o testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E é assim que a gente termina o texto de Apocalipse. E eu queria falar sobre alguns aspectos dele com você. O último capítulo, ele já conta pra gente a cidade santa. E ele inicia dizendo sobre o rio da vida. E vocês viram de onde o rio começa? O rio começa do próprio Deus e do próprio Cristo. São duas fontes de manancial de águas vivas. E foi muito interessante a gente ler e observar isso, porque Jesus, quando ele se refere a si mesmo, quando ele estava aqui na terra, ele diz que ele é a fonte da água. Ele fala que quem bebe dele jamais terá sede. Ele diz: eu sou a fonte da água. Sou eu quem tiro a sede. Sou eu quem aplaco isso aí que você sente. O problema é que a gente quer ficar correndo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E a gente não confia em Deus o suficiente para deixar que Ele aplaque a nossa sede. Quando Jesus ele encontra com aquela mulher no poço, ele fala: eu sou a fonte da água viva. E em outros episódios, quando Jesus fazia seus milagres, ele falava: eu sou a fonte de água viva. Jesus ele fazia questão de dizer. E eu acho interessante que aqui no texto de Apocalipse, no último capítulo, no primeiro parágrafo, explica exatamente o que ele é. Há um rio, o rio de água viva, e esse rio flui direto de Jesus. Esse rio abastece toda a cidade santa. Nesse momento, não existe mais igreja. Existe um povo de adoração. Eu quero que, a partir desse momento, eu e você, passemos a um outro nível de adoração. Não tem como ler Apocalipse e continuar nesse mesmo nível de adoração que a gente se preza. Uma adoração menina, uma adoração pequena, uma adoração de escassez, uma adoração de Deus me dá o que eu quero. Eu tenho visto mulheres e homens ter as suas vidas assim transformadas, de verdade. E eu percebo que a maior característica de alguém que tem a vida transformada em Deus não foi alguém que perquiriu o que queria, sabia? Foi alguém que perquiriu o favor de Deus. Foi alguém que quis ir atrás de se aproximar da presença do Espírito Santo. E eu me lembrei de algo que ele disse exatamente nesse texto. E é algo que eu quero ler para vocês. Presta atenção. Cadê? Então disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo a praticar imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Olha que coisa séria isso aqui. Ele já deixou no último capítulo da Bíblia. Deixa o imundo com a imundície dele. Deixa o injusto com a injustiça dele. Agora, deixa o justo com a justiça dele e deixa o puro, o santo com a santidade dele. Porque eu venho pro santo e eu venho pro puro. Aí, Poliana, vem cá. Eu tenho ao meu lado uma pessoa extremamente suja, impura, devassa, podre mesmo. Mas eu gostaria que ele fosse pro céu. Eu acredito do fundo do meu coração que Deus me colocou ao lado dele para auxiliá-lo nessa jornada. Para que quando ele chegar no dia do juízo final, quando ele virar para Jesus e falar assim: mas eu não sabia quem era Jesus, Jesus me apontar para ele e falar assim: aqui ó, foi essa pessoa que eu coloquei na sua frente e você a desprezou, nem que seja para isso. Então, o que eu vou fazer por essa pessoa? Clamar pela salvação dessa pessoa. Essa geração, ela está adormecida em relação à salvação. A salvação é o ponto de partida.
coisa mais importante que um cristão vai ter não é a bênção da cura. Vocês viram aqui no Apocalipse quantas vezes foi citado a palavra cura? Nenhuma. Quantas vezes libertação? Nenhuma. Não vai, não vai, não vai. Existem duas coisas aqui que vão ser preponderantes. E é isso que eu quero que vocês foquem a vida de vocês. A primeira é a salvação, a segunda é a santificação. Salvação é o ponto de partida, é o início e é o fim de tudo. Porque que adianta o resto? Porque não existe o resto. Se você não tiver certeza da sua salvação. Eu estava vendo algumas situações esses dias e eu estava pensando, meu Deus, é a salvação dessa pessoa. Aí aconteceu outra coisa, meu Deus, é a salvação dessa pessoa. Aí mais um pouquinho, meu Deus, é a salvação dessa pessoa. Aí eu parei pra mim e eu pensei, eu só penso nisso. Eu só penso nisso, meu Deus, é a salvação dessa pessoa? Aí eu pensei, tá certo. Tá certo. É isso aí. Esse é o caminho. Você tem que olhar para o impuro, para o imundo, para o sujo e pensar, meu Deus, cuida da salvação dessa pessoa. Quando você vê alguém, sabe, fora do eixo, fora do caminho, fora do contexto, fora da história, fora da trajetória, você sabe para onde ele vai. Eu não preciso dizer. Hoje, ele repetiu o que a gente disse ontem. Eu vou ler de novo para vocês, não do texto de ontem, mas do texto de hoje, porque ele quer deixar claro quantas vezes no texto de Apocalipse ele repetiu esse parágrafo. Milhares. E eu vou ler de novo para vocês. Cadê? Peraí. Aqui. Felizes são os que lavam suas vestes. E assim ele tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pela porta. Fica de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Poliana, eu convivo com um adúltero. Então você já sabe para onde ele vai. Porque um adúltero, ele tem 2 requisitos aqui. Imoralidade sexual, prática da mentira. Na verdade, vários, né? Moralidade sexual, idolatria e prática da mentira. São 3 requisitos aqui. É muito pesado. E é a coisa mais pesada que eu tenho para falar para você. Às vezes eu digo assim, eu dou conselhos, principalmente para as mulheres, e eu falo, olha, faz isso, faz assado, faz aquilo. E aí elas falam sobre, mas e ele? Pensa, mas ele já tem a condição dele. Se ele não mudar, se ele não se arrepender, o lago de fogo e de enxofre vai encontrar ele. Eu tenho visto pais que tratam filhos feito troco do pão. Isso se chama idolatria ao dinheiro. Todas as vezes em que o pai vai para uma audiência e ele faz o máximo para dar o mínimo para o filho dele, para ficar o mais longe possível, para que aquele filho dele não signifique estar perto da ex-mulher dele, porque eles fazem muito isso. Isso se chama idolatria ao dinheiro, idolatria a ele mesmo, idolatria ao que ele vive, o contexto que ele vive. E vocês sabem para onde irão os idólatras. Então, às vezes, vocês se preocupam muito com a vingança terrena. Infelizmente, não sei o que vai acontecer com eles se eles não se arrependerem. Eu digo uma coisa aqui para vocês. Eu tô muito preocupada. É com quem vem falar comigo. Eu tô tentando ajudar. É quem quer ajuda. Entenderam? Às vezes, encontra aí um casalzinho de namorado e que tá fazendo tudo errado. E que já no namoro o homem quer exercer um poderio sobre a mulher. Desnecessário.
tratando ela como objeto de idolatria. E o que eu digo para as mulheres? Foge para as colinas. Foge para as colinas não é porque elas vão ter uma vida de fracasso, porque de fato elas terão, mas é porque ela estará atrelada para o resto da vida dela a um homem que vai direto para o lago de fogo e de enxofre. E aqui hoje eu tenho, um nível para falar com vocês. Imagina se eu converso com uma mulher assim, 5 minutos, eu tenho que falar para ela, olha, não casa com esse homem, porque ele está exercendo idolatria. E aí ele vai pro lago de fogo, ele vai me chamar de louca. Vocês entenderam? Ela fala, você é uma louca. Não tem nada a ver. Então, precisa-se de acompanhar um raciocínio para a pessoa entender. Você está necessariamente atrelada a uma pessoa que, se não se arrepender, vai para um lugar horrível, vai para um lugar sujo, vai para um lugar impuro. Nós precisamos de estar com pessoas que vão nos ajudar na nossa santificação. Quem que te ajuda? Poliana, deixa eu te falar, o negócio tá feio, o bicho tá pegando pro meu lado. Por quê, querido? Porque sabe essa pessoa imunda que você leu aí? Suja? Injusta? Sou eu. A questão é que eu não consigo ser diferente. Eu tenho umas saídas pra você. Primeiro, arrependimento, mas o problema é que a pessoa, sim, ela pode até ver que ela mas não consegue sair sozinha. Se atrele a pessoas puras. Cerque-se de pessoas puras. Se permita ser conflitado. Sem o conflito é impossível ter pureza. A pureza, ela vem de conflito. Conflito com a nossa carne. A sua carne vai conflitando com o espírito contra a carne, vamos ver quem ganha. O problema é que você deixou tua carne ganhar o tempo todo e você não teve quem te conflitasse. Segundo, se preciso for, faz um tratamento. Mas é muito melhor você ceder aqui na terra do que passar a eternidade no lago de fogo e de enxofre. E eu não tô brincando. A promessa é para aqueles que seguraram até o fim. É para aqueles que foram firmes, no firme fundamento de Cristo. É para aqueles que insistiram. É para aqueles que não desistiram. É para aqueles que olharam para a cruz e falaram, é isso. Independente do que aconteça na minha jornada, eu seguirei até o fim. Isso é o céu. O céu não é largo, ele é estreito. A porta que leva, na verdade, é estreita, né? A porta que leva é uma porta que vai te conduzir para um único direcionador, que é o Espírito Santo de Deus. Não existe outro para direcionar o caminho. Nós não temos vários guias, nós temos um, chamado Espírito Santo de Deus. Não temos vários intercessores, nós temos 2, Jesus e o Espírito Santo. Acabou. Qualquer outro que te fale que intercede por vocês, não intercede. Porque a Bíblia diz isso. Lá no livro de João, e eu já li para vocês. Não sei se é João, acho que é João 16 ou 17, mas eu acho que é o 16. Diz que quem ora por nós é o Espírito Santo de Deus. E Jesus. Acabou. Acabou. Esse é o caminho da vida. Não existe mais nada, absolutamente nada, que possa fazer com que você alcance o caminho da vida sem ser por aí. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E lembrando a vocês que nós deixaremos de ser igreja no dia que a gente se casa com o Cordeiro. Mas até então, a noiva de Cristo não é você, pessoa física, é a igreja. Pode mesmo que você me diz daquela pessoa que ela é toda espiritualizada e tudo, é toda de Deus, é toda de não sei o que, lê Bíblia, diz que não precisa de ir para a igreja. Olha, eu vou dizer para você o que eu aprendi na Bíblia. Que quem vai subir é a igreja. E eu tenho 22 dias lendo isso no Apocalipse. Se vocês acreditam
que é de outra forma, aí é doutrina de vocês. Porque a Bíblia é clara sobre isso. É a noiva que encontra com o noivo. Se você acha que você, pessoa física, né, consegue, aí pague para ver, porque eu não vou pagar. A questão é estar atrelada ao lugar onde Jesus vai estar. Onde que Jesus vai estar? Quando ele voltar, ele vai voltar para buscar quem? A igreja. Apesar de subirmos de forma individual, Jesus volta para buscar a igreja. Ponto final e acabou. É a igreja que é o cerne de tudo. É a igreja de Cristo que vai fazer com que a história seja mudada. E sempre foi. E outra coisa, vocês já viram o que a igreja foi capaz de fazer? A igreja foi capaz de chegar no ano de 2021. E a igreja foi capaz de estar aqui com vocês e de estarmos juntos. Porque o que está junto é a igreja. Eu tenho visto a quantidade de pessoas gigantescas fora da igreja. Isso não faz sentido. É isso. E lá na igreja, chega, senta no banco, como se nada tivesse acontecendo. Ah, sua igreja, então vou sentar aqui. Não. Ser igreja é servir. Servir dentro, servir fora. Servir. Quem é que sobe? A pergunta é quem é que sobe? Aquele que lava suas roupas com pureza. Todos os dias. Você tem lavado as suas roupas com pureza? Eu tenho visto que às vezes Deus nos permite passar por grandes desafios, sabia? Grandes desafios. Primeiro para que a gente amadureça. Jó ele passou por situações muito pesadas para ele amadurecer. Será que Deus não está deixando você passar pelo que você está passando para você amadurecer? E você tem batido o pé igual um menino pequeno? Vida de adulto não é fácil. Se vida de criança não é fácil, imagina vida de adulto. No céu não existem filhos imaturos. Coloca essa frase na sua cabeça. Se rende ao que você está vivendo e transforma isso em adoração. Os adoradores entrarão no reino dos céus. Esquece um pouquinho do que você está passando. Qual é o perfil para entrar no céu? Adorar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de tudo que tem dentro de você. Esse sim é o padrão de quem vai entrar no reino dos céus. O Espírito Santo, o anjo que mostrou tudo isso para João, foi claro. Existe um rio de águas vivas que flui do interior de Deus e que quer alcançar a sua vida e que quer alcançar a minha vida. A minha pergunta para você é: você está seduzido pelas coisas deste mundo, pelas suas dores, pelo seu contexto, ou você está acreditando e confiando no Senhor? Existe uma promessa. Tem gente que vive de promessa, mas quem é cristão vive de promessa também. A maior promessa está lá naquela cruz. Verteu o sangue dele por mim e por você. Ele pagou um preço. A tua salvação não foi de graça. A tua salvação foi comprada. Quando a salvação chegou para mim, eu entendi que aquilo foi pago um alto preço. Tudo que foi pago um alto preço tem valor. Se eu pegar agora, te der um colar de ouro bem grosso, bem bonito, você vai olhar para o colar, você vai ficar impressionado. Meu Deus, como que a Polly me dá um presente tão chique, tão caro? Isso tem valor. Você não vai guardar em qualquer lugar. Você não vai fazer qualquer coisa. Não vai. Sabe por quê? Porque tem valor. Você sabe dar valor às coisas. Aí a gente quer apresentar a melhor coisa que existe para as pessoas no mundo, que é a salvação, que vale mais do que esse colar de ouro, porque o lugar onde você vai, as ruas são feitas de ouro. O chão que você pisa tem ouro. Não é um quadradinho, é uma rua.
É outra rua. É outra rua. O chão da cidade de Ouro. Meu Deus, como é viver numa cidade que o chão dela é de ouro? Olha o brilho que essa cidade deve ter. Ele tem ouro, tem pedras preciosas. Você não vai precisar de nada disso, porque aquilo ali tudo vai ser seu. Junto com teu pai, junto com os teus irmãos, não vai precisar. A minha pergunta é: você está disposto? Hoje, a gente deu um nome para quase todos os dias desse devocional de Apocalipse. O nome do devocional de Apocalipse é: você está disposto? Você está disposto a ir até o fim? Porque se você estiver disposto a ir até o fim, existe algo extraordinário esperando por você. Eis que venho sem demora. Isso é que Jesus disse. Eis que venho sem demora. Sabe, da porta para fora fica aqueles que foram injustos. Da porta para dentro fica quem lavou as suas vestes com o sangue de Jesus. Eu vou contar um testemunho para vocês. Esses dias uma seguidora me mandou uma mensagem dizendo que esse ano de 2021, todos os dias praticamente, olha que coisa séria, ela sonhou com a sogra dela. A sogra dela sonhou com o marido, então os sogros, né? Ela sonhava com o marido, só que a gente tinha um pequeno probleminha. Esse marido morreu tem 4 anos. Olha que coisa macabra. E nesse sonho, ele se encontrava com ela todos os dias. Todos os dias. Ela já estava ficando muito nervosa, muito inquieta. Ela já estava pensando em ir para o psiquiatra para dizer para ela que ele tinha que provar que ele estava vivo. Provar. Ele não sabia o que ele fazia, porque ele queria trabalhar, mas ele precisava provar que estava vivo. E ela falava assim para ele, e ela não sabia o que dizer para ele no sonho. Porque no sonho era como se ele estivesse ali no dia a dia, na rotina. Só que o homem já morreu, já tem 4 anos. Imagina você ficar sonhando com morto. Um ano inteiro praticamente. E ele chegava nela, ele estava angustiado. E ele não chegava feliz. Ele chegava angustiado. Como que eu provo que eu estou vivo? Ele vinha para ela, questionando ela, porque a referência era ela. E ele ia no sonho, questionava ela. Como que eu provo que eu estou vivo? Eu preciso provar a minha vida para eu trabalhar. E aí ela acordava. No outro dia, ele estava em outro lugar e ele, em algum momento, falava para ela: eu preciso provar que eu estou vivo para trabalhar. Como que eu faço isso? Aí no outro dia, e ali foi acontecendo que nós chegamos no mês de setembro, 9 meses tendo o mesmo sonho, praticamente todos os dias. E essa seguidora me mandou uma mensagem. E ela falou: Polly, como que a gente... O que é isso? Você consegue entender o que está acontecendo com a minha sogra? Eu falei: eu consigo. Ela: como? Eu falei: eu li a Bíblia. Eu consigo entender o que está acontecendo com a sua sogra. Como assim? Eu falei: quem era ele em vida? Em vida. Ela falou: um adúltero. Eu falei: é nítido. É nítido. Um adúltero. Um adúltero. E aí, o que aconteceu? Nunca foi embora de casa. Sempre adulterou. Então, um adúltero, ele tem no mínimo 3 requisitos para estar longe do céu. Qual o primeiro requisito? Devassidão sexual, idolatria e mentira. Porque um adúltero, ele vai ter que mentir para poder cometer o adultério. É uma devassidão sexual, porque isso aí, meu filho, não tem nem o que explicar. Prostituição, devassidão sexual. E o terceiro requisito: idolatria. Todo adúltero é um idólatra. Necessariamente, obrigatoriamente, o adultério está obrigatoriamente atrelado à idolatria. Obrigatoriamente. É assim, sabe assim, a cartilha pronta. Não é, Cris? Aí, beleza. Aí eu virei pra ela e falei assim: olha, em vida, ele foi isso. Agora você imagina, eu não sei o contexto, eu não sei onde ele tá,
Eu não sei como ele tá, mas eu quero te falar uma coisa. Eu não quero saber. Eu não tenho raiva de quem sabe. Eu não tenho que procurar saber. Porque lá em Lucas diz que deixem os mortos com os mortos. Não, os mortos não podem vir para cá e nós não podemos ir para lá. Como ele foi um perdido, ele pode estar tentando falar com ela de algum jeito. E eu acho que ela deveria orar, dizendo e repreendendo isso e dizendo: ele que lute. É uma oração engraçada, mas ela tem que se desprender dele. Porque o que ele faz? A vida inteira correu para ela. E agora, 4 anos depois de morto, é como se ele estivesse tentando lutar, provar que está vivo. E a gente só prova que está vivo limpando nossas vestes com santidade. Para mim foi muito nítido. Falei, manda ela se ajoelhar e orar. Ei, fulano, lute você em nome de Jesus. Não existe comunicação de morto. Declara que os seus sonhos serão isentos desse homem, ele já morreu. Declara para você mesmo, para os seus sonhos, para o que você quiser. Se esse sonho não é fonte de algo dela, é como se ele estivesse tentando provar. Olha que coisa louca, que está vivo. Não sei se é fruto da imaginação dela. Não sei se é alguma coisa que veio. Eu não tenho essa capacidade. Só sei de uma coisa. Se aqui na Terra ele não provou que estava vivo, porque provar que está vivo é aqui na Terra, não é morto. Provar que está vivo é durante a nossa jornada na Terra, não depois que morreu. Depois que morreu, os seus mortos enterram os seus mortos. Ela tem que fazer essa oração de desprendimento. O que está acontecendo no emocional, nos sonhos, no cognitivo dela, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, ela está atrelada a alguém que faleceu e que não faz sentido nenhum. Aí ela escrevi várias coisas lá para ela que não fazia sentido, que ele que provasse, que ele que lutasse, que não fazia, enfim. Ela fez as orações e tudo, e ela nunca mais sonhou com ele. E ontem ela veio falar assim, Plena, eu estou muito impressionada. Eu estou muito impressionada. Eu falei, por quê? Ela nunca mais sonhou com ele. Eu falei, mas é. Às vezes a gente está tão atrelada àquilo que está aqui, sei lá. Ele não tem a vida, a gente tem que provar a vida. É aqui, é agora. A gente não tem que se comunicar com o morto. Ele que lute, se ele está lutando para provar que está vivo, para entrar na vida eterna, isso aí, o problema é dele, ele que lute. Agora, ficar com essa conversinha de morto se comunicando com quem está na terra, não dá. Isso não dá. É oração, é jejum de libertação e acabou, e jejum, e ora. Nunca mais ela sonhou. E o homem tá lá, enterrado. Fim. Agora, o que vai acontecer com esse homem? Adúltero, idólatra. Se ele se arrependeu, aí ele tem a vida eterna. Que eu não conheço a vida dele. Se ele não se arrependeu, a gente já sabe para onde ele vai. Porque tem muito disso também. A gente tem que ver como está o coração da pessoa. Ele tinha um coração arrependido? Ele não tinha? Quem sou eu para saber ou não? Porque se ele tinha um coração arrependido, aí ele herda. Se ele não tinha um coração arrependido diante dos prazeres desse mundo, vocês já sabem para onde a pessoa que não tem um coração arrependido vai. Não é um julgamento, é o que a palavra diz. Eu não estou julgando A nem B nem C, eu não conheço. Quando alguém me conta um caso de adultério, eu só lembro que os idólatras, que os devassos, que os promíscuos não herdarão o reino dos céus. E mais do que qualquer separação, ou mais do que qualquer outra coisa, tem um lago de fogo e de enxofre para ele. Vocês já observaram
que todas as instruções do livro de Apocalipse sobre ir para o inferno, elas estão girando em torno de um casamento? Eu quero encerrar com isso. Porque um adúltero, ele necessariamente, ele vai ter esses requisitos. Quando a Bíblia diz de assassinos, porque seria o único que não seria assassino. Aqui entra as mulheres que cometem abortos. Cometem, não sofrem. Tá? Aquelas mulheres que tiram os seus próprios filhos. Ano passado morreu muita gente de Covid, mas morreu infinitamente mais vidas. Vidas não morreram, elas foram entregues em adoração a Deus Moloque. Ainda em século 21, no ano de 2020, no ano de 2021, ano que vem, nos próximos anos, teremos muitas e muitas e muitas mulheres entregando os seus filhos ao Deus Moloque. Se vocês lerem o Antigo Testamento, não existe um ponto final em aqui acabou a adoração ao Deus Moloque, porque continua. Só que continua de outras formas. Hoje, a adoração, já falei para vocês, ao Deus Moloque, que é o Deus que recebe, né, os bebês queimados vivos à época. Hoje, através de sangue, através do aborto. É assim. A gente acha às vezes que esses rituais é só para quem faz rituais satânicos, não é? É para mulher que não deseja o seu filho. Aí ela toma um remédio, ela faz ali um procedimento e ela tira ele. Hoje em dia tá tranquilo, né? Vai ali numa clínica. Existem clínicas, inclusive no Brasil. Você vai numa clínica e fala, eu não quero essa gestação. Vai me atrapalhar. Eu conheço gente que morreu, mulheres que morreu, porque já tinha marido, já tinha filho, já tinha 2 filhos e não queria continuar tendo mais filhos e engravidou. Aí foi numa clínica, fez o aborto e morreu. O que vai acontecer, eu não sei. Eu sei o que a palavra diz. Eu não sei se minutos antes dela morrer ela se arrependeu. Eu não estava no coração dela. Eu não estava na mente dela. Eu não estava na essência dela na hora da morte dela. Porque o ladrão, ele se arrependeu exatamente na hora da morte dele. E ele herdou a vida eterna com Jesus. Então a gente não pode deixar de levar isso em consideração, tá? Por isso que eu sempre falo, eu não sei. Se a pessoa não se arrepender, aí eu sei. Agora, se a pessoa se arrepender, aí já vai ter misericórdia para ela. Não sei em que nível, não sei como, não sei onde, não sei em que lugar na Cidade Santa, mas se arrepender do fundo do coração de tudo que ela fez. Se arrepender de alma, de espírito, aí acredito que haverá consolo, mas se não, os assassinos não herdarão o reino dos céus. É simples. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Quanta gente fazendo simpatia para amarrar a vida de outra pessoa. Quanta gente fazendo oração contrária. Cuidado com a sua oração, querido. Isso pode ser uma simpatia, uma feitiçaria. A pessoa tem orado pelo desejo dela e às vezes o desejo dela é prejudicar o outro. Será que a sua oração não é uma oração que prejudica o outro? Toda palavra é um governo. Hoje tem vindo muitos conceitos, né? Ai, meu Deus, espero que todo mundo absorva tudo. Toda palavra é um governo. Então, eu decreto governos. Eu estou decretando governos, você decreta governos. E aí, através das nossas palavras, ou a gente destrói a vida das pessoas, ou a gente alavanca a vida das pessoas. Aí você faz oração. Tem muita gente boa aí fazendo orações contrárias pela vida de outra pessoa e acha que isso não é feitiçaria. Mulher, a feitiçaria é quando a gente mexe com forças ocultas, não sei o que, não é oculto. Você desejar o mal, desejar vingança, orar por isso, orar pela queda do outro, crer na queda do outro.
começa a analisar como está o seu coração. Porque às vezes você passa a vida inteira orando contra aquele que te feriu. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Às vezes existe uma pessoa que te feriu mortalmente e que você tem legitimidade diante de Deus para chorar, para clamar, para ficar triste. Só que aí desde então você passa o resto da vida praguejando. Você passa o resto da vida falando mal dessa pessoa, destruindo a imagem dela, orando contra ela, mexendo com o mundo espiritual contra ela. Mas eu nunca fui para nenhum lugar para fazer nada, mas você mexeu com o mundo espiritual. Você intercedeu contra aquela pessoa. Você declarou governos contra ela. E aí você vem me dizer que você não é um feiticeiro. Peça perdão ao Senhor de toda a feitiçaria lançada. Poliana, mas e a minha dor? Eu que te digo. E a sua distração? Sentir dor é uma coisa. Lançar governos é outra. Ficar tristes é uma coisa. Praguejar é outra. E o que eu mais tenho visto são pessoas vingativas, praguejadoras e feiticeiras. Sabe, Mical? Ela não teve direito de fazer parte da descendência de Jesus, porque ela olhou para Davi e na mente dela, ela pensou, ridículo, esse homem é um ridículo, ridículo. E ali Deus colheu o desprezo de Mical pelo seu marido Davi. Deus preferiu entregar a descendência de Jesus na mão de uma mulher que foi adúltera, que foi Batseba, que ela era casada com um homem da guarda de Davi, que era Ur, do que para Mical, que era a filha do rei, princesa. Ela nunca teve filhos. Porque ela olhou para o seu marido e ela falou ridículo. E desde o dia do ridículo, tô falando sério, ela disse ridículo, desprezível. Desde aquele dia que ela achou ele ridículo, nunca mais o nome dela foi citado. Basicamente, depois de uns 2, 3 capítulos, acabou. É como se ele tivesse separado dela. É como se isso tivesse acontecido. Acabou. Estava nem aí mais para Mical. Os olhos dele se voltaram para uma mulher casada. E aí a confusão começou. A confusão nunca mais saiu da casa de Davi por causa dessa história. Ele sofreu muito. Ele teve muitos problemas, porque ele mandou matar o marido da mulher para ficar com ela. Oh, meu Deus do céu. E depois Deus ainda disse que Davi era um homem segundo o coração dele. Para vocês verem. Mas eu quero me atentar a Mical. Porque Mical olha para Davi e pensa, ele é um ridículo. Olha o governo. Ela pensa, ela não falou. Quantas coisas você tem pensado contra as outras pessoas? Aí você acha que você vai entrar no reino dos céus com esse tanto de pensamento, com esse tanto de fala-fala. A Bíblia está clara. O povo acha que feitiçaria é você pegar um boneco, amarrar ele, fazer um laço, colocar um papelzinho dele, fulano, sua vida está amarrada a minha, jogar ali alguma coisa, jogar no mato. Também, né? Depois da morte, não tem jeito. Depois da morte, como você vai provar que está vivo? E eu achei interessante o sonho daquela mulher que eu contei para vocês, que é muito interessante, que esse homem ficava, no sonho dela, tá? Ficava tentando provar vida. No mundo espiritual, era como se ele estivesse tentando, até hoje, 4 anos, provar vida. Eu tô tentando provar que eu tô vivo para eu trabalhar aqui. Eu quero provar que eu tô vivo.
E ela acordava todos os dias angustiada. Ele tem que provar que está vivo. Como eu vou fazer isso? E eu expliquei a ela. Não é você que tem que provar nada. É ele. Porque na verdade, a gente só prova que está vivo com as nossas vestes limpas e lavadas com o sangue do Cordeiro. Não sou eu que digo. Eu acabei de ler para vocês. Com atos de justiça, com atos de verdade, com atos de sinceridade. Vocês entenderam? Escreve para mim no chat aqui quem entendeu. Vocês estão muito silenciosinhos hoje. Escreve assim: entendi. Vocês entenderam como a gente prova a vida? Como que a gente prova a vida? Atos de justiça, arrependimento. Para de achar que a concupiscência da sua alma pode ir na frente. Às vezes aqui na terra a gente pensa, só mais um dia. Ai, tá errado, mas eu vou fazer. Ai, mas eu preciso disso. Você entendeu, Rebeca? Isso. Que bom. E vocês entenderam, gente? O pecado, ele não precisa ser vivido mais um dia, isso e Dalice. Não é para ser vivido mais um dia. Vocês entenderam? Isso mesmo, Lu. Vai escrevendo, gente. Eu entendi, Poliana. O pecado não é para ser vivido mais um dia. Entendeu? É porque é complexo na nossa mente humana entender o mundo espiritual acontecendo junto com o nosso mundo físico. Exatamente, Aline. É complexo. Mas é porque a gente é corpo, alma e espírito. E sabe por que é complexo a gente entender o que está acontecendo no mundo espiritual? Porque a grande maioria das vezes a gente tem deixado a nossa carnalidade falar muito mais na frente do que a nossa espiritualidade. É complexo, gente. Por isso que eu perguntei se vocês entenderam, porque o que eu tô falando é muito profundo, é muito denso, é muito íntimo. É poucos que entendem. É muita coisa. A gente ainda vai, se a gente ler esses textos de novo, a gente vai ter mais entendimento. Isso mesmo, Mi. Muito mais alinhado, sabe? São coisas profundas, são coisas intensas, são coisas tão pesadas que a gente precisa parar, se centrar e pensar, que rumo eu tô tomando da minha vida? Meu Deus. Eu pensei que a Poliana só ia descrever as ruas de ouro. E eu venho dizendo para vocês que Jesus é simples, mas o mundo espiritual não. E ali a gente vê que alguns comportamentos reais, sabe? Carnais, eles estão nos condicionando ao inferno. Todos os nossos atos, imagine comigo, qualquer ato que você esteja vai ser passado no dia do julgamento final. Na prática não tem nada de simples, nada. Na prática, no dia a dia, na hora, não tem simplicidade. Na prática, a única coisa que é simples é adorar o Senhor. A gente precisa se atentar. Na prática, sabe o que é simples? A nossa carne. O mundo espiritual é complexo, porque na prática é deixar o nosso desejo, é deixar a carne gritar, são deixar as nossas mazelas. Isso que é fácil. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, derrama luz às nossas trevas e nos ensine um pouco mais de Ti. Que dia lindo. Obrigada, Senhor, que o Senhor escolheu esse dia para nos revelar a Tua verdade. Senhor, hoje a gente tem aprendido tantas coisas, já começamos o dia aprendendo tantas coisas. Nos ensine, nos incomode diante do nosso pecado, Senhor. Nós estamos aqui reunidos juntos em congregação, porque nós queremos sim obedecer a Tua voz, Te ouvir, Te desejar, Te amar, dizer como o Senhor é lindo, como Tu és belo. Queremos Te agradecer, Te engrandecer, queremos Te louvar. Queremos Te louvar nessa manhã, queremos dizer que o Senhor é bom. Oramos para que as nossas vestes sejam lavadas com o sangue do Cordeiro.
Que contraditório é para o mundo dizer que tem vestes lavadas com sangue. Mas nós entendemos perfeitamente bem o que o Senhor tem para nós. Que o nosso foco, que a nossa visão, que a nossa audição seja a mesma que a sua. Em nome de Jesus. Amém. A minha oração é para que o foco da sua vida não seja a sua carnalidade. Só isso. Que o foco da sua vida, ainda que você peque, ainda que você erre, ainda que fale, ai meu Deus, errou, ops. É que quando você pecar, você saiba que tem um caminho de volta. Simples. E esse caminho de volta é um caminho de arrependimento. Por que, Poliana? Porque a gente não quer ir para o lago de fogo e de enxofre, é simples. Tu quer ir? Tu não quer ir. Eu vou ter que perdoar aquele ali. Por quê? Porque eu não quero ir para o lago de fogo e de enxofre. Eu quero lavar as minhas vestes. Por quê? Porque eu não vou para o lago de fogo e de enxofre, gente. Resumindo, é isso. Nós queremos ir para a Cidade Santa, nós queremos experimentar do rio que corre do trono de Deus. Eu fico imaginando como é lindo, como vai ser. É uma cidade com trabalhadores. E eu achei interessante, inclusive, o sonho daquela senhora, porque eu vivo falando para vocês que a Bíblia descreve a cidade como uma cidade normal, como uma cidade com trabalhadores, a cidade real, é uma cidade com casas, é uma cidade com colheita, é uma cidade com plantio, é uma cidade com comida, é uma cidade em que as pessoas trabalham, é uma cidade que as pessoas servem, é uma cidade com príncipes, com reis, é uma cidade em que tem servos, é uma cidade em que tem governos, é uma cidade santa, mas é uma cidade que funciona. Não é uma cidade suja como essa, é uma cidade que funciona, né? Aí eu achei interessante e curioso esse sonho aí que ele falava, eu preciso provar que eu estou vivo para eu trabalhar. É como se ele chegasse num anjo, batesse e falasse, não prova que você está vivo. Aqui todo mundo trabalha, mas prova, senão ali o laguinho. Eu lembrei do texto de Lucas, onde o rico morreu. Ele foi para o lago, para o outro lado do lago, e ele gritava para o Lázaro, Lázaro, Moisés, deixa Lázaro descer na terra e avisar os meus irmãos que aqui é horrível. Aqui é horrível. E Moisés falou, não, lá embaixo tem Moisés, lá embaixo tem os profetas e a palavra. Se eles não se converterem, se eles não se arrependerem, vai chegar aqui, vai ficar com você aí nessa quentura. A gente vai ler ainda, que a gente não vai ler o livro de Lucas. Eu amo esse texto. Não tem como daqui passar para lá e de lá passar para cá. Tanto é que eu falei para ela, não tem como você influenciar em nada. Não tem oração que você faça, não tem nada que você faça. Ele que lute, ele que prove. E a única prova que a gente tem são as nossas vestes de obras. Como estão as vestes dele lá? É muito forte. São as suas vestes que te dão credencial para entrar nas bodas. Porque o que acontece? Quando a gente entra no céu, se vocês perceberam, o que vai te credenciar são as suas vestes. Aqui em Apocalipse 19, tá dizendo assim, ó. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva, e a sua noiva já aprontou. Para vestir-se foi dado linho fino, brilhante e puro. Aí, ok. O linho fino são os atos de justiça daqueles que são santos. O linho, a roupa é o seu ato de justiça. Para todo ato de injustiça, Deus espera um ato de justiça seu. Porque essa é a credencial para ir para o céu. Arrependimento e justiça. Onde te jogarem injustiça, lancem injustiça em cima. A roupa, como está a sua roupa? Essa é uma oração que eu faço ao Senhor. Senhor, como estão as minhas vestes? Me revela como estão as minhas vestes. Sujas? Limpas? Mais ou menos? Porque se Deus te revelar como estão as suas vestes, você tem como correr atrás de como você vai fazer.
Você já parou para pensar? É isso que eu tenho te orientado. Se hoje você começar a orar, Senhor, como estão as minhas vestes? Para de orar pelo seu problema. Quando vir o seu problema no seu coração, você derrama ele no altar do Senhor. Sei lá, você está com um problema secular do dia a dia, né? Ah, sei lá, tô com um problema sério para pagar essa conta aqui. Em vez de falar, Senhor, paga minha conta, paga minha conta, paga minha conta, paga minha conta. Começa a colocar nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero te colocar diante de ti essa conta. Aí você vem pro que importa. Senhor, como estão as minhas vestes? Senhor, depois daquele moço lá que tá tentando provar que tá trabalhando, que não tem roupa para entrar, que tá tentando provar que tá vivo, eu tô preocupada. Como estão as minhas vestes? Essa é a verdadeira pergunta que você precisa fazer. E eu também. Se hoje você fosse se apresentar diante de Deus, peça para Ele te revelar como você está vestida. Faça orações. De agora até o final do ano. Senhor, como eu estou vestida diante de Ti? Deus se preocupa muito com as suas vestes. Diante de Ti, como o Senhor me vê? Como eu estou vestida? Qual o nome? Aqui, se vocês viram, no Apocalipse 22, está dizendo que na nossa testa estará escrito o nosso nome. Deixa eu falar. Eu não vou nem falar, que você já sabe o que eu ia falar. Na sua testa já estará escrito o teu nome. Na sua testa estará escrito o nome que Deus lhe dará. Qual é o teu nome diante de Deus? Quais são as suas vestes diante de Deus? É isso que a gente precisa se preocupar. E não com qual conta eu vou pagar amanhã. Ou qual conta eu vou pagar esse mês. As contas vão ficar. As contas vão ficar. Eu tô preocupada, é pra onde você vai e pra onde eu vou. É isso que precisa nos preocupar. É isso. Ai, que delícia. A gente terminamos o livro de Apocalipse, nem acredito. Foi uma aventura, né? Foi a coisa mais gostosa do mundo. Mas não acabou. Amanhã, 5h45, a gente acorda para estar juntos. E aí a gente vai continuar lendo a palavra de Deus. Amanhã eu conto para vocês onde que a gente vai recomeçar. E que delícia, né? Ai, meu Deus. Ui, que emoção. Eu espero que desses últimos 22 dias nós estejamos saindo mais conscientes do que de fato importa. Se você, cada um que assistiu esses vídeos, essas gravações ou ao vivo, saiam mais conscientes de que o reino de Deus é real, de que o Apocalipse é real, de que o que a gente precisa de fato é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, acabou, a função já foi cumprida. Todas as teorias que giram em torno do Apocalipse nem vão servir pra gente. Se a gente tiver com as nossas vestes no lugar, acabou. A única coisa que eu quero que você se preocupe é com as suas vestes e com a sua coroa. Só. E interceda por aqueles que você sente que não estão com as vestes e não estão com a coroa. Só isso. Foca nisso. Foca nas suas vestes, na sua coroa. Deus revelou tudo, né? E foca nas vestes e na coroa de quem você acredita que não tá lá. Porque é interesse, né? Imagina você passar a eternidade com aquelas pessoas que você ama, que delícia que vai ser. Então, ora por isso. Movimenta o céu por isso. A gente tem que começar a clamar mais pela salvação daqueles que a gente ama. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui de novo. Espero todos vocês pra gente continuar compartilhando um pouquinho mais a palavra. Um beijo!